Prefácio. Este livro busca ser um complemento de Entendes o que lês, obra concebida para ajudar pessoas a se tornarem melhores leitores das Escrituras, levando em consideração os vários tipos de literatura que compõem a Bíblia cristã. Ao compreender como eles funcionam, divergem uns dos outros e suscitam diferentes estilos de questões hermenêuticas. Esperamos que seja possível aprender a ler a Bíblia de maneira mais fundamentada. O sucesso do primeiro livro deu-nos a coragem de tentar outro. O objetivo ainda é o mesmo: ajudar pessoas a se tornarem melhores leitores das Escrituras. O que esperamos fazer é dar um passo além da primeira obra, assumindo os mesmos princípios. Tentamos aqui ajudar você a ler e a entender cada um dos livros bíblicos por si só, mas, particularmente, a enxergar como cada um se relaciona com os demais para formar a grande narrativa das Escrituras. Esse livro experimentou uma forma própria de evolução. Alguns anos atrás, fomos incumbidos de escrever um manual de pesquisa da Bíblia, do tipo a que muitos estudantes têm sido expostos nos últimos anos, por uma variedade de razões, mas em especial por nunca termos conseguido embarcar em todo o coração da tarefa. Esse projeto simplesmente não vingou. Por certo, esperamos que este livro ainda sirva aos propósitos dos cursos de pesquisa. Mas buscamos intencionalmente escrever algo bem diferente. Essas diferenças, como as percebemos, são várias. Primeiro, nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia. O tipo de informação que permite a alguém passar em testes de conhecimento bíblico sem sequer ler as Escrituras. Tais livros e testes normalmente lidam com muitos dados, mas quase nunca apresentam uma noção de como os vários livros bíblicos funcionam como entidades individuais ou de como cada um deles se encaixa na história divina. Nossa preocupação aqui reside quase totalmente nesse último aspecto. Em todo caso, nosso interesse é que você se torne o melhor leitor das Escrituras. Se vier a aprender outras coisas a respeito de cada livro ao longo do caminho, melhor ainda. Segundo, queremos demonstrar como essas entidades em separado, cada livro bíblico, combinam-se como um todo para contar a história de Deus. Tanto isso é uma preocupação que nosso livro apresenta uma breve visão geral da história bíblica, aquilo que os estudiosos de narrativas chamam de metanarrativa das Escrituras. Trata-se do quadro geral, da história central, da qual todas as outras fazem parte da maneira a moldar o todo. Terceiro, passando pelos vários livros bíblicos, um a um, seguimos um formato amplamente consistente, que agrupa no início aspectos introdutórios sob o título Dados de orientação. Esses aspectos, autoria, data, destinatário, ocasião e afins, compõem grande parte da maioria das pesquisas. Para estas, às vezes importantes matérias, existem diversas pesquisas, introduções e dicionários bíblicos, tanto sobre o Antigo Testamento quanto sobre o Novo, e que você pode consultar. Mas com frequência esses assuntos são discutíveis e, portanto, consomem muito tempo, não sendo sempre relevantes de imediato para a leitura do texto bíblico.
em seu contexto mais abrangente. Desse modo, optamos simplesmente por oferecer algumas opções, observamos a visão tradicional ou então estabelecer uma perspectiva para fundamentar a escrita deste guia. Uma palavra extra, porém, é necessária em se tratando de autoria especialmente para os livros do Antigo Testamento, uma vez que os autores daquele período normalmente não atribuíam seus nomes aos que escreviam, com exceção das cartas, mas não há nenhuma delas como livro do Antigo Testamento. Quando indivíduos falam sobre si próprios em determinado livro, por exemplo, Moisés, Neemias, Kohelet, mestre, em Eclesiastes, podemos aprender algo sobre o provável ou possível autoria, o que, de outro modo, não aprenderíamos. Mas, em geral, as preocupações modernas sobre aspectos de período e de autoria não recebiam a mesma atenção no Israel antigo. Isso se tornou óbvio pela ausência dessas informações na maioria destes livros. Muitos deles, por exemplo, quase todos os livros históricos e poéticos são totalmente anônimos, e mesmo que a fonte do conteúdo de alguns livros seja dada por meio de um título editorial do início e suposições de que fonte também funcionava como autoria seja feitas com frequência, a preocupação com o verdadeiro autor não se verifica no livro em si. Quanto à datação, apenas 4 livros, Ezequiel, Daniel, Zacarias e Ageu, datam qualquer de seus materiais, e desses, somente Ageu o faz de modo consistente. Assim, optamos por dar menor atenção à autoria neste guia de leitura, sem destacá-la quanto o livro bíblico é anônimo. Quando o livro bíblico é anônimo, pode-se dizer, muitas vezes, apenas desconhecido. Nosso interesse reside na leitura do documento bíblico em sua forma canônica final, não no debate de questões relativas a datas, fontes e autoria. A maior parte dos nossos esforços, portanto, concentrou-se em 3 seções principais de cada capítulo. A primeira, visão geral, destina-se a introduzir o leitor no livro, fornecendo uma noção do significado do todo. De certo modo, trata-se de uma breve elaboração do tópico conteúdo na seção dados de orientação. A segunda, o conselho específico para a leitura, tende a elaborar as ênfases da seção dados de orientação. Aqui oferecemos um modo de leitura do texto, alguns temas-chave para se ter em mente enquanto você lê durante a leitura ou algum material crucial de apoio. Tudo isso para ajudá-lo enquanto você lê o texto por conta própria. Em seguida, a seção final, uma caminhada pega você pela mão, por assim dizer, e percorre todo o livro, mostrando como as várias partes atuam conjuntamente para formar o todo. Às vezes, isso leva a mais de um panorama. Em outras, dada a nossa intenção de manter os capítulos curtos, a caminhada é feita a passos largos. Os livros de Salmos e Provérbios foram, compreensivelmente, os mais difíceis de encaixar nesse padrão. No entanto, mesmo aí, procurando ajudar você a enxergar como as coletâneas são montadas. Acima de tudo, tentamos escrever um livro sobre os livros da Bíblia, o qual não será um substituto da leitura bíblica em si. Antes, esperamos que ele possa suscitar em você o desejo de ler por si mesmo cada um dos livros das Escrituras, ao mesmo tempo levando a uma noção razoável do que está sendo lido.
Note bem, a chave para o uso deste livro é ler as 3 primeiras seções de cada capítulo, dados de orientação, visão geral e conselho específico para a leitura, e então ler o texto bíblico em paralelo com a seção intitulada Uma Caminhada por. Se você ler somente Uma Caminhada por, essa seção se tornará apenas mais informação a assimilar. Nosso intento é que, antes de tudo, você tenha em mãos alguns dados preliminares importantes para então, de fato, caminharmos pela leitura do livro bíblico. Isso, é claro, será muito mais difícil em relação a alguns dos livros mais longos, assim como foi para nós condensar tanto material em parâmetros breves que nos permitimos estabelecer. Mas mesmo nesse caso, quando estiver lendo por um período prolongado, esperamos que encontre neste livro um guia útil. Um glossário é fornecido para os que precisam de alguma orientação em meio ao emaranhado de termos técnicos que estudiosos bíblicos tendem a usar sem ponderação. Também sugerimos uma lista cronológica de livros para quem deseja lê-los nessa ordem. Veja o apêndice no final do livro. Buscamos escrever de tal maneira que você consiga seguir o que é dito independentemente da verdade, da versão bíblica que vier escolher, desde, é claro, que seja contemporânea. Veja o capítulo 2 de Entendes o que lês para o Novo Testamento. O professor Fee mantinha regularmente consigo a Nova Versão Internacional de hoje, enquanto escrevia. Para o Velho Testamento, a Nova Versão Internacional foi usada. Geralmente, os versículos da Bíblia citados nesse livro foram extraídos da NVI ou de outra edição em português devidamente referenciada no texto. Agora, algumas palavras sobre pressuposições. Em primeiro lugar, embora não tenhamos assumido que o leitor já fez a leitura de Entendes o que lês, eventualmente fazemos menções a essa obra, referida apenas como Entendes, como o número de páginas sempre relativos à terceira edição, ao fim de que não tenhamos de repetir alguns pontos pressupostos, por exemplo, as fontes dos evangelhos. No caso de Atos e Apocalipse, que receberam capítulos individuais em Entendes, esse material foi redefinido para este livro, mas ainda com o auxílio da leitura daqueles capítulos. Em segundo lugar, os autores se mantêm firmes na tradição evangélica da igreja. Isso significa, entre outras coisas, que acreditamos que o Espírito Santo tenha inspirado os autores e os organizadores bíblicos em sua tarefa. Embora quase sempre falemos que cada documento, em termos do que o autor humano inspirado está fazendo. Ao mesmo tempo, na maioria dos casos, procuramos estar informados sobre os estudos bíblicos mais recentes e fazer uso deles, ainda que qualquer estudioso que aventure a examinar este livro possa questionar se consultamos seu trabalho mais atuais. Além de nossa própria leitura do texto, também reconhecemos com gratidão que incorporamos sugestões, até mesmo linguagens, de outros tantos, cujos nomes seria difícil mencionar. Os que vierem a identificar algumas de suas ideias no que escrevemos, talvez esperamos prazer nesse reconhecimento. Confiamos que também serão generosos conosco quando tivermos escolhido seguir nosso próprio caminho em vez de depender de qualquer outro esforço acadêmico. Com gratidão também reconhecemos o Regent College, cuja generosa política sabática permitiu ao professor Fee trabalhar no livro durante a primavera de 1998.
e o inverno de 2001. Colegas e amigos que leram capítulos selecionados e fizeram muitos comentários úteis. Ian Provan, V. Phillips Long, Rick Watts, John Steck, Bruce Waltech, Weedy Wilcox, Glendon. A esposa do professor Fee, Maldini, demonstrou grande interesse pelo projeto, lendo cada palavra e apontando sugestões elucidativas que fizeram deste um livro melhor. Durante o mês de março de 2001, quando o professor Fee se recuperava de uma cirurgia, Maldini uniu-se a ele na leitura de todo o manuscrito e de toda a Bíblia em voz alta, o que resultou em novas alterações no livro. À medida que os nossos ouvidos ouviam melhor do que os nossos olhos enxergavam, não conseguimos expressar plenamente o valor da leitura oral da Bíblia. Dedicamos, entendes, a nossos pais. 3 deles já estão com o Senhor. E dedicamos a presente iniciativa aos nossos netos. Quando começamos a escrever, o livro eram 12 para os filhos, sendo os mais velhos agora já adolescentes, e 3 para os Stuarts. Assim, em certa medida, este livro é a nossa próxima reflexão sobre Salmo 71, 14 a 18.